Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Segunda parte da carta encíclica Dominum et Vivificantem do Papa São João Paulo II, publicada em 1986, sobre o Espírito Santo na vida da Igreja e do mundo. Segunda parte. O Espírito que convence o mundo quanto ao pecado. Secção 5. O sangue que purifica a consciência. Ponto 42. Dissemos que no ponto culminante do mistério pascal, o Espírito Santo é definitivamente revelado e tornado presente de uma maneira nova. Cristo ressuscitado diz aos apóstolos: recebei o Espírito Santo. Deste modo, é revelado o Espírito Santo, porque as palavras de Cristo constituem a confirmação das promessas e dos anúncios do discurso do cenáculo. E por isso mesmo, o Paráclito é tornado presente de uma maneira nova. Ele, na realidade, atuava já desde o início no mistério da criação e ao longo de toda a história da antiga aliança de Deus com o homem. A sua ação foi plenamente confirmada pela missão do Filho do Homem como Messias, que veio pelo poder do Espírito Santo. No ápice da missão messiânica de Jesus, o Espírito Santo torna-se presente no mistério pascal em toda a sua subjetividade divina, como aquele que deve continuar agora a obra salvífica radicada no sacrifício da cruz. Esta obra, sem dúvida, foi confiada por Jesus a homens, aos apóstolos e à Igreja. No entanto, nestes homens e por meio deles, o Espírito Santo permanece o transcendente sujeito protagonista da realização desta obra. No espírito do homem e na história do mundo, ele, o Paráclito invisível e simultaneamente omnipresente. O Espírito que sopra onde quer, conforme está no Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 8. As palavras pronunciadas por Cristo ressuscitado no primeiro dia depois do sábado dão particular relevo à presença do Paráclito Consolador, como aquele que convence o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. Só com esta referência se explicam, efetivamente, as palavras que Jesus põe em relação direta com o dom do Espírito Santo aos apóstolos. Ele diz: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículo 22 a 25. Jesus, assim, confere aos apóstolos o poder de perdoar os pecados, para que eles o transmitam aos seus sucessores na Igreja. Todavia, este poder, concedido aos homens, pressupõe e inclui a ação salvífica do Espírito Santo, tornando-se luz dos corações, conforme está na sequência Veni Sancte Spiritus, isto é, luz das consciências. O Espírito Santo convence quanto ao pecado, ou seja, leva o homem a conhecer o seu mal e, ao mesmo tempo, orienta-o para o bem. Graças à multiplicidade dos seus dons, pelo que ele é invocado como o septiforme, o poder salvífico de Deus pode atingir toda a espécie de pecados do homem. Na realidade, como diz São Boaventura, todos os maus são destruídos, ao mesmo tempo que são proporcionados todos os bens. Sob o influxo do Consolador, realiza-se, portanto, a conversão do coração humano, que é a condição indispensável para o perdão dos pecados. Sem uma verdadeira conversão, que implica uma contrição interior, e sem um sincero e firme propósito de mudança, os pecados permanecem não perdoados, retidos, como diz Jesus, e, com ele, toda a tradição da antiga e da nova aliança. Com efeito, as primeiras palavras pronunciadas por Jesus no início do seu ministério, segundo o Evangelho de São Marcos, são as seguintes: convertei-vos e acreditai no Evangelho, capítulo 1, versículo 15. Temos uma confirmação desta exortação no convencer quanto ao pecado, que o Espírito Santo empreende de uma maneira nova, em virtude da redenção operada pelo sangue do Filho do Homem.
Por esta razão, a Epístola aos Hebreus afirma que este sangue purifica a consciência, conforme está no capítulo 9, versículo 14. Portanto, este sangue abre ao Espírito Santo, em certo sentido, o caminho para o íntimo do homem, isto é, para o santuário das consciências humanas. Ponto 43. O Concílio Vaticano II recordou a doutrina católica sobre a consciência ao falar da vocação do homem e, em particular, da dignidade da pessoa humana. É a consciência, precisamente, que determina de modo específico essa dignidade. Ela, efetivamente, é o centro mais secreto do homem, o santuário onde ele se encontra a sós com Deus, cuja voz ressoa no seu íntimo. Voz que claramente ressoa aos ouvidos do coração. Faz isto, evita aquilo. Tal capacidade de ordenar o bem e proibir o mal, inserida pelo Criador no homem, é a propriedade principal do sujeito pessoal. Mas, ao mesmo tempo, no fundo da sua consciência, o homem descobre a presença de uma lei, que ele não impôs a si mesmo, mas à qual deve obedecer. Gaudium et Spes, ponto 16. A consciência, portanto, não é uma fonte autónoma e exclusiva para decidir o que é bom e o que é mau. Pelo contrário, nela está inscrito profundamente um princípio de obediência relacionado com a norma objetiva que fundamenta e condiciona a conformidade das suas decisões com os mandamentos e as proibições que estão na base do comportamento humano, como já transparece naquela página do livro do Gênesis a que fizemos referência, Gênesis capítulo 2, versículo 9 e 17. Precisamente neste sentido, a consciência é o santuário íntimo, onde a voz de Deus se faz ouvir. E é a voz de Deus sempre, mesmo quando o homem reconhece exclusivamente nela o princípio da ordem moral de que humanamente não se pode duvidar, eventualmente sem referência direta ao Criador. A consciência encontra sempre o seu fundamento e a sua justificação nesta referência. O convencer quanto ao pecado, sob o influxo do Espírito da Verdade de que fala o Evangelho, não pode realizar-se no homem por outro meio que não seja o da consciência. Se a consciência for reta, ela servirá para resolver, segundo a verdade, os problemas morais, que se apresentam tanto na vida individual como na vida social. Então, as pessoas e os grupos sociais estarão longe da arbitrariedade cega e procurarão conformar-se com as normas objetivas da moralidade. Gaudium et Spes, ponto 16. O fruto da consciência reta é, primeiro que tudo, o chamar pelo seu nome o bem e o mal, como faz, por exemplo, a mesma Constituição Pastoral a que acabamos de aludir. Tudo aquilo que se opõe à própria vida, como sejam os homicídios de qualquer espécie, os genocídios, os abortos, a eutanásia e mesmo o suicídio voluntário. Tudo aquilo que constitui uma violação da integridade da pessoa humana, como sejam as motivações, as estruturas morais ou físicas, as pressões psicológicas. Tudo aquilo que ofende a dignidade do homem, como sejam as condições infra-humanas de vida, as prisões arbitrárias, as deportações, a escravatura, a prostituição, o comércio de mulheres e de jovens, ou ainda as condições de trabalho degradantes, que reduzem os operários a meros instrumentos de lucro sem ter em conta a sua personalidade livre e responsável. E, depois de ter chamado pelo seu nome os múltiplos pecados tão frequentes e difundidos no nosso tempo, acrescenta: todas estas coisas e outras semelhantes são, na verdade, uma infâmia. Ao mesmo tempo que corrompem a civilização humana, desonram mais os que a elas se entregam do que aqueles que sofrem a injúria, e ofendem gravemente a honra devida ao Criador. Gaudium et Spes, ponto 27. Ao chamar pelo nome os pecados que mais desonram o homem e demonstrando que eles são um mal moral, que influi negativamente sobre qualquer balanço do progresso da humanidade, o Concílio apresenta tudo isso como uma etapa de uma luta dramática entre o bem e o mal,
entre a luz e as trevas, que caracteriza toda a vida humana, quer individual, quer coletiva. Gaudium et Spes. 13. A Assembleia do Sínodo dos Bispos de 1983 sobre a reconciliação e a penitência apresentou ainda, em termos mais precisos, o significado pessoal e social do pecado do homem. Reconciliatio et penitentia. 16. Ponto 44. No cenáculo, na véspera da sua paixão e depois na tarde da Páscoa, Jesus Cristo apelou para o Espírito Santo como aquele que testemunha que na história da humanidade o pecado continua a existir. Todavia, o pecado está submetido ao poder salvífico da redenção. O convencer o mundo quanto ao pecado é algo que não para, pelo facto de ele ser chamado com o seu nome e identificado por aquilo que é, em toda a extensão da sua natureza. Ao convencer o mundo quanto ao pecado, o Espírito da Verdade encontra-se com a voz das consciências humanas. Dessa maneira se chega a pôr à mostra as raízes do pecado, que se encontram no íntimo do homem, como também evidencia a constituição pastoral já citada. Na verdade, os desequilíbrios de que sofre o mundo contemporâneo estão ligados com um desequilíbrio mais fundamental, que se enraiza no coração do homem. São muitos os elementos que se combatem no próprio homem. Por um lado, como criatura, ele experimenta as suas múltiplas limitações. Por outro lado, sente-se ilimitado nos seus desejos e chamado a uma vida superior. Atraído por muitas solicitações, ele vê-se a todo momento constrangido a escolher entre elas e a renunciar a algumas. Mais ainda, fraco e pecador, faz muitas vezes o que não quer e não faz o que desejaria fazer. Gaudium et Spes. 10. O texto conciliar faz aqui referência às palavras de São Paulo, que são bem conhecidas. Carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 14 a 15. O convencer quanto ao pecado que acompanha a consciência humana todas as vezes que ela reflete em profundidade sobre si mesma, leva, pois, à descoberta das raízes do mesmo pecado no homem, como também dos condicionamentos da própria consciência no curso da história. Reencontramos, assim, a realidade originária do pecado, da qual já falamos. O Espírito Santo convence quanto ao pecado em relação ao mistério do princípio, indicando o facto de que o homem é um ser criado e que, portanto, está em total dependência ontológica e ética do Criador, e recordando ao mesmo tempo a condição pecadora hereditária da natureza humana. Mas o Espírito Santo Consolador convence quanto ao pecado, sempre em relação com a cruz de Cristo. Nesta relação, o cristianismo rejeita toda a fatalidade do pecado. Um duro combate contra os poderes das trevas atravessa com efeito toda a história humana. Começando nas origens do mundo, durará, como diz o Senhor, até ao último dia, conforme ensina o Concílio, Gaudium et Spes. 37. Mas o Senhor, em pessoa, veio para libertar o homem e dar-lhe força. Gaudium et Spes. 13. O homem, portanto, longe de se deixar enredar na sua condição de pecador, apoiando-se na voz da própria consciência, deve combater sem tréguas para aderir ao bem. Nem pode conseguir a sua unidade interior se não for a preço de grandes esforços e com a ajuda da graça de Deus. Gaudium et Spes. 37. O concílio justamente encara o pecado como fator de ruptura, que pesa tanto sobre a vida pessoal como sobre a vida social do homem, mas ao mesmo tempo recorda vigorosamente a possibilidade da vitória. Ponto 45. O Espírito da Verdade que convence o mundo quanto ao pecado encontra-se com os esforços da consciência humana, de que falam os textos conciliares de maneira muito sugestiva. Estes esforços da consciência determinam também os caminhos das conversões humanas. Voltar as costas ao pecado, para reconstruir a verdade e o amor no próprio coração do homem. Sabe-se que a consciência não só manda ou proíbe, mas julga à luz das ordens e proibições interiores.
Ela é também a fonte dos remorsos. O homem sofre interiormente por causa do mal cometido. Não será este sofrimento como que um eco longínquo daquele arrependimento por ter criado o homem, que o livro sagrado, com uma linguagem antropomórfica, atribui a Deus? Um eco daquela reprovação que, inscrevendo-se no coração da Santíssima Trindade, se traduz na dor da cruz, na obediência de Cristo até à morte, em virtude do amor eterno? Quando o Espírito da Verdade, que convence o mundo quanto ao pecado, permite à consciência humana participar naquela dor, então a dor da consciência torna-se particularmente profunda, mas também particularmente salvífica. E assim, mediante um ato de contrição perfeita, opera-se a conversão autêntica do coração. É a metanoia evangélica. Os esforços do coração humano, os esforços da consciência, graças aos quais se opera esta metanoia ou conversão, são o reflexo do processo pelo qual a reprovação é transformada em amor salvífico, que sabe sofrer. O dispensador escondido desta força de salvação é o Espírito Santo. Ele, que é chamado pela Igreja luz das consciências, penetra e enche as profundezas dos corações humanos, conforme está na sequência de Pentecostes, Repor Cordis Intima. Mediante esta conversão no Espírito Santo, o homem abre-se ao perdão e à remissão dos pecados, como testemunham as palavras pronunciadas por Jesus na tarde da Páscoa. E em todo este admirável dinamismo da conversão-remissão é confirmada a verdade daquilo que escreve Santo Agostinho sobre o mistério do homem, ao comentar as palavras do Salmo. Um abismo chama outro abismo. É exatamente em relação a esta profundidade abissal do homem, da consciência humana, que se cumpre a missão do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo vem em virtude da partida de Cristo no mistério pascal. Vem em cada caso concreto de conversão-remissão, em virtude do sacrifício da cruz. Nele, realmente, o sangue de Cristo purifica a nossa consciência das obras mortas para servir o Deus vivo, conforme está na Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Comprem-se, assim, continuamente, as palavras sobre o Espírito Santo, apresentado como um outro Consolador, as palavras dirigidas no cenáculo aos apóstolos e indiretamente a todos. Vós o conheceis, porque ele habita entre vós e em vós estará. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 17. Fim da quinta secção.